Nosso último assunto de hoje é sobre as centrais elétricas, essas fontes de energia que quando você vai fazer uma análise dessas fontes, de todo esse sistema elétrico, temos que entender que é um conjunto de circuitos todos interligados com a finalidade de conseguir aí levar essa energia elétrica gerada para um sistema, até aí os pontos em que essa energia ela pode ser utilizada ou seja, transformada em outros tipos de energia. É incluído no sistema elétrico todos esses circuitos e todos os equipamentos auxiliares ao seu funcionamento elétrico e não elétricos. Então, essas centrais elétricas, tais aí como as estruturas de suporte, né, todos esses cabos, os eletrodutos, as caixas e armários, todos eles provêm de fonte de energia. Então, sempre quando a gente vai avaliar uma central elétrica, você tem que se familiarizar ali com base na lei da física, que tudo ali você apenas vai transformar. Então, essa energia elétrica, ela tem a sua geração proveniente de outros tipos de energia. Aí, nesse exemplo, eu tenho essa barragem aí, mas é importante porque essas centrais elétricas, você vai estudar as usinas hidroelétricas, que vem ali de nossas usinas, toda essa riqueza desses potenciais hídricos que eles conseguem aí fazer com que praticamente todos os grandes sistemas de produção de energia elétrica, eles sejam constituídos dessas centrais hidroelétricas. Aí esse é o exemplo. E está conseguindo especificar, né, todo esse comportamento, né, desse aproveitamento que a gente consegue fazer do elétrico, e quando a gente vê aí que a energia elétrica é um elo de ligação entre as formas distintas de energia. Nessa representação, você sabe que tem toda essa entrada que vai produzir a energia através dessas usinas hidroelétricas, a energia necessária para que a gente consiga alimentar nossas indústrias, enfim, todo nosso sistema de abastecimento aqui, né, de todo mundo, na verdade, de todo o país. Então, você sempre vai proceder das usinas hidroelétricas. Eles têm um comportamento, essas usinas, ele tem um comportamento que eles têm um armazenamento de água, aí devido a essa barragem, tem-se uma energia potencial, energia de peso, e essa energia ela consegue transformar em energia cinética, que através dessa água aí ele vai conseguir transformar energia cinética, que é energia de movimento. E com a passagem das águas aqui nessas tubulações, ela se transforma em energia de movimento. Então, a água, ela vai fazer girar a turbina, transformando a energia cinética em energia mecânica e aí, no caso, em rotacional. Então, o eixo da turbina, ele é acoplado ao gerador de energia elétrica e ao excitador aí nesse caso, tá? Então, para essas grandes usinas, a tensão de geração está entre 6,6 até 13,8, tá? Kilovolts que a gente está trabalhando aí de 6,6 até 13,8. E o gerador de corrente contínua que está funcionando, ele está instalado no topo do gerador principal. Aí ele vai fornecer alta corrente contínua aos enrolamentos aí do campo necessário para que a gente consiga formar um campo magnético no gerador principal. Tá? Então, as antigas instalações, esses geradores eles eram movidos por roda d'água vertical. E as modernas usinas, elas utilizam geradores verticais montados em turbinas horizontais. Essa é a grande diferença. E esses geradores, eles possuem diâmetros que variam de 8 até 12 metros. E eles têm aí podem ter até 60 polos, tá? E dependendo da velocidade da rotação, que geralmente ele vai variar de 100 até 600 rotações por minuto.
E toda essa localização desta usina, ela é distante dos centros consumidores, pois é necessário aí uma posição adequada para que a construção da barragem e um estudo econômico das áreas de alagamento. É necessário também elevar a voltagem para os níveis de transmissão que vão variar de 13,8 até 750 kV, tá? Dependendo da distância e da potência a ser fornecida. E a elevação dessa tensão, ela é feita na subestação elevadora situada junto à casa de força. E essa usina hidroelétrica, ela é constituída de barragem, da casa de força, da subestação elevadora de voltagem. Então, a gente tem dessas usinas hidrelétricas essas três partes aí constituintes, né? Barragem, casa de força e subestação elevadora de voltagem. Essas usinas, ela tem um baixo custo operacional, sem combustível especial e pequena equipe de trabalho. Elas necessitam de um alto investimento inicial, porque a construção da barragem envolve custos elevados. E como elas estão situadas aí distante dos centros consumidores, ela deve ainda levar em conta os custos das linhas de transmissão. O tempo de duração destas usinas vão variar aí de 70 a 100 anos. Uma longa duração em comparação às usinas térmicas e nucleares. Então, essas centrais elétricas, essa é a finalidade, tá? Elas estão ali situadas nessas grandes barragens e elas vão ter a finalidade de ter uma subestação que vão elevar os níveis de tensão. As usinas térmicas, temos as usinas térmicas e nucleares. A térmica, ela é um tipo ali, essas usinas, elas utilizam um tipo de energia calorífica, tá? Ela vai ser oriunda aí de um combustível, pode ser térmico, carvão, petróleo ou gás, para assim conseguir transformar em energia elétrica, por isso que é térmica. E elas podem ser construídas juntos aos centros consumidores, evitando assim um custo com as linhas de transmissão, que é a sua principal vantagem, tá? Em relação a isso aí. E a desvantagem é o alto preço dos combustíveis. Então, sempre a gente tem nas usinas térmicas uma finalidade específica. E essa operação dessa usina térmica vai funcionar ali na formação de vapor pelo aquecimento da água na caldeira. E este vapor ele vai conseguir fazer mover as pás da turbina. E no eixo da turbina, geralmente estão acoplados aí o eixo do gerador elétrico e o excitador. Num condensador, o vapor vai se condensar e a água vai voltar à caldeira para novamente se tornar vapor e assim sucessivamente. Essas usinas térmicas, elas possuem baixo rendimento e significa dizer que 40% da energia térmica conseguida na caldeira é transformada em energia elétrica. Então, a sua perda principal é justamente no circuito de transferência de calor, que é a caldeira. A nuclear é o desenvolvimento das técnicas dos reatores, que fez aparecer esses entusiastas desse sistema que procuraram demonstrar sua vantagem em relação às demais. Na verdade, essas usinas nucleares, elas são usinas térmicas que usam reações nucleares para produzirem calor. E aí, em lugar da queima de um combustível, tá? Então, elas produzem calor em lugar da queima de um combustível. E por se tratar aí de uma usina que trabalha com combustível de alto risco para as pessoas, observam-se rigorosas essas precauções de segurança, onde todas essas operações elas são consideradas prova de falha. E toda operação ela é interrompida em frações de segundo pelos dispositivos de segurança, caso haja aí qualquer defeito. Então, essas usinas nucleares, elas possuem baixo rendimento, tá? E elas necessitam de grandes equipes operacionais.
Aí o processo ainda que a gente vê transmissão, distribuição dessa energia, de que forma ela vai conseguir ser transmitida em todos esses circuitos de alimentação e comando, que foi o que nós estudamos no nosso, aí alguns capítulos anteriores, tá? Todas essas alimentações, de que forma, né, essa constituição, aí, quando nós estudamos ali a subestação e todos os outros assuntos voltados para o nosso projeto, a nossa parte de projetos elétricos.